ok? Mas vamos voltar agora ao que a gente está falando. Ok. Você me perguntou sobre a questão bíblica. É. Ok? O diabo bíblico. Se você for pegar o fundamento dos estudos na época, até mesmo da onde Jesus tirou esses conceitos, que foram dos Vedas, dos Upanishads, dos sacerdotes, dos grandes líderes espirituais daquela região, acredita-se que o próprio ser humano ele é dual. Ele ama e odeia. O bem e o mal. Da mesma maneira que a gente estava falando de uma estrutura de Bodhisattva, da compaixão, das suas paixões e da estrutura mais escura e sombria dos instintos, nós temos um instinto de sobrevivência. Nós estamos falando de um período de 2000 anos atrás, onde as pessoas, para sobreviver, quebravam pedra para as vigas passarem, para a estrutura, cidades serem construídas. Sim. Os caras trabalhavam por pão e água. Quando um povo é escravizado, que é realmente o povo, os judeus, eles tornam-se escravos dos soldados romanos, do Império Romano, eles são jogados à marginalidade. Eles são como se fossem, entre aspas, os mendigos, que a gente não vê, não enxerga. Eles são povos ignorados, porque eles são serviçais. Você não fala com os serviçais. Por isso que eles eram chamados de os mortos. Os mortos não falam. Não é que os espíritos da Bíblia não falavam, é que os mortos eram o povo. O povo não fala, não tem palavra. Não tem força. Veja a Bíblia como uma estrutura política, social e econômica, não religioso. Veja Jesus como uma figura que tira o povo dele morto, levantei os mortos para combater um exército. Legião era o Império Romano, uma legião de romanos. Ele enfrenta os romanos. Quando ele entra numa cidade e fala legião está entre nós, significa que os soldados romanos já tinham invadido aquela cidade e já tinham escravizado um povo. Ele vai e ergue o povo, jogando aqueles soldados romanos dentro de uma taverna aos porcos. É isso. Derrota? Não, eles começam a impor a condição da existência do povo. Eles mobilizam o povo a lutar pela sua vida, pelo seu direito de existir. Mas esse é uma visão sua ou existe um estudo sobre isso? Conversando com a minha esposa, doutora Daniele, que é teóloga formada na Metodista, existem professores que também defendem essa tese linha, né? de uma versão de um Jesus político, social dentro dessa estrutura, ok? Tá. Então, é tratado isso numa faculdade de teologia. Então, existe sim a ideia de que você tinha o conceito desses demônios, mas como dois princípios. Um princípio da derrota do próprio ser humano, ou seja, o demônio que te consome, você aceita a sua pobreza, a sua miséria, aceita as suas condições, que está intrinsecamente ligado à nossa natureza, e um demônio externo, que era o quê? A forma de como o povo era tratado por soldados romanos, pelos imperadores romanos, pela escravização. Eles eram os demônios. Ok? Tem até uma linha de pensamento que a segunda volta era uma coisa metafórica também, né? Não é? Então, você entende? Até mesmo quando você vê o Apocalipse, quando é escrito... Você vê, né, que eram dragões que estavam se erguendo. O que estava no semblante das bandeiras dos romanos? O símbolo dos dragões. Ah, é? Sim. Entendeu? Então você vê o dragão se erguendo. Tem ali uma na linha que acredita que o Apocalipse está se falando daquela época e não de uma época futura. Não é que tem uma linha. Ele foi escrito realmente, tratado... Existem vários escritores do Apocalipse. Não foi só um que escreveu o Apocalipse. O Apocalipse ele foi escrito em algumas épocas por figuras que ali mostram realmente o quê? A destruição do Império Romano, a queda, né? O Império Romano pegando fogo e tudo mais. Então, é escrito o Apocalipse como o quê? A queda de um império, que era uma visão apocalíptica. Era um cenário de um império que comandava tudo, indo às favas. Então, assim, é uma estrutura muito delicada essa interpretação bíblica. Lembrando, existem muitos pontos de vista, muitos escritores, muitas linhas de pensamento. E essa que eu estou passando é baseada em história. Eu não sou teólogo. Eu estudei a história baseada em alguns escritores que eram atrelados a esse conceito de trazer desmistificar por meio da história. Eu não sou teólogo, ok? Então, assim, eu não tenho viés nenhum. O que eu estou trazendo é baseado num conceito real da história.